Saudações concurseiros, eu sou o Romão Júnior, professor de língua portuguesa, finalmente estreando nossa primeira aula online, nosso site, depois de uma ansiedade de 3, 4 meses, não só dos alunos, mas minha também. Os alunos ficaram cobrando após aquelas dicas no YouTube. Romão, tem curso de português online? Estamos preparando. Finalmente, vamos para o nosso primeiro curso e nossa aula de hoje, uma aula importantíssima, uma aula de interpretação de textos. Para quem é concurseiro de plantão, sabe que interpretação de textos é o assunto da moda nas provas de língua portuguesa. Vem aparecendo muito. Praticamente 50% da prova é interpretação. Em alguns concursos, dependendo da banca, 90% da prova será interpretação. Então, é um assunto que você deve ficar atento, muito atento para isso, para não sair mal nas provas de língua portuguesa. Começar as provas com o pé direito rumo à aprovação. Romão, e o que é que eu faço para ter sucesso nas provas de interpretação de textos especificamente? O que você faz? Você tem que traçar uma estratégia. E é essa estratégia que nós vamos te dar nessa nossa primeira aula. Vejam só, é a primeira aula e é uma das aulas mais importantes do nosso curso. Essa aula de interpretação de texto, se você utilizar essa estratégia que nós vamos discutir daqui a pouco com eficiência, usar tudo bem direitinho, seguindo as dicas que vão ser dadas aqui, com certeza você nunca mais errará uma questão de interpretação de textos nas provas. Isso é muito importante porque a interpretação ela não aparece apenas na prova de língua portuguesa, ela aparece na prova, no processo inteiro. Então, ser bom nesse quesito é ser bom em tudo, de todas as matérias. Essa é a palavra-chave. Então, vamos para a nossa primeira aula, aula de interpretação com dicas, traçando uma estratégia para você responder com eficiência as questões que abordem este assunto. A primeira dica é o seguinte: Romão, o que é que eu faço quando eu pegar questões de interpretação na prova especificamente de língua portuguesa? Pessoal, a primeira coisa que você vai enfrentar nas provas é um texto. Pegando esse texto, o que você faz? Sai correndo gritando eu tô maluco? Não, você não vai fazer isso. Você vai pegar esse texto e vai lê-lo rapidamente, apenas para tomar conhecimento do assunto que está sendo tratado ali. Depois que você fizer essa leitura rápida, o que é que você vai fazer? Você vai ler uma segunda vez, grifando as partes mais importantes de cada parágrafo. Como se faz para encontrar essas partes mais importantes de cada parágrafo? Você lê o parágrafo e se auto-pergunta: o que é que esse parágrafo está dizendo? Isso e isso. E qual é a frase ou quais são as duas frases que resumem isso que o parágrafo está dizendo? Essa daqui e essa daqui. Você vai e grifa. Por que fazer isso? Por que utilizar tal procedimento? Para que quando você precise ler o texto inteiro novamente para responder as questões, você leia só o que você grifou. Isso é muito importante, isso ocasiona um ganho de tempo na prova formidável e também faz com que você responda as questões com a eficiência ainda maior. Então, primeira dica, ler o texto mais de uma vez. A primeira vez apenas para tomar conhecimento do que está sendo tratado ali e uma segunda vez para ler e ir grifando as partes mais importantes de cada parágrafo, ou seja, o tópico frasal, a ideia central de cada parágrafo. Qual seria a terceira dica? Tem gente que quando termina de ler um texto no concurso está tão nervoso que não entendeu absolutamente nada do que o texto está dizendo. O que se faz? Você faz o seguinte, você lê observando a relação que existe entre os parágrafos do texto. Como assim? Você vai ler o primeiro parágrafo, quando for ler o segundo, você vai se auto-perguntar em que é que esse segundo completa o primeiro, nisso e nisso. Aí você guarda na sua memória. Quando for ler o terceiro, você se auto-pergunta em que é que o terceiro está completando o segundo, nisso e nisso, guarda na caixa da memória. E vai fazendo isso até o final. Essas relações que você vai estabelecendo entre os parágrafos te possibilitará fazer o entendimento global do texto, ou seja,
captar exatamente o que o texto está dizendo. E não acontecer o famoso branco, também não acontecer aquela história de eu li o texto, mas não sei, estou no final, não sei mais o que está no meio nem o que está no início. Essas relações te ajudarão nisso. Então, fica atento, faz as relações entre os parágrafos do texto, se auto-pergunta em que é que o segundo tem a ver com o segundo tem a ver com o primeiro, o que é que o terceiro tem a ver com o segundo, e essas relações te salvarão no entendimento global do texto. Próxima dica. Ler com muito cuidado o enunciado das questões. Muitos alunos chegam para mim e dizem, Romão, eu peguei uma questão tão grande no concurso que quando eu terminei de ler a questão, não sabia mais o que estava no meio, o que estava no início, não sabia mais o que a questão estava pedindo. Tem remédio para isso? Tem sim. Qual é o procedimento? O que é ler com atenção o enunciado das questões? É ler e observar o que a questão realmente está pedindo. Como é que se faz isso? As dicas que você viu anteriormente, você utiliza também para as questões. Com muita calma, com muita paciência, você vai ler a questão a primeira vez, só para tomar conhecimento do que a questão está dizendo. Quando for ler a questão a segunda vez, você vai lendo e vai grifando apenas o que é importante para se responder essas questões, ou essa questão. Romão, e como é que se faz isso? Olha só, vou te dar um exemplo. Teve uma questão do Enem que tinha 12 linhas. Uma única questão do Enem tinha 12 linhas falando sobre o plástico. E falava que o plástico demorava 100 anos para se decompor no meio ambiente e que todos os dias eram colocadas na natureza não sei quantos milhares de toneladas de plástico. E no final desse texto de 12 linhas, a pergunta era: 100 anos é 1 minuto, 1 século, 1 milênio? E aí iam as perguntas. Se o aluno fosse esperto, teria lido o texto rapidamente. Nessa leitura rápida, ele pegaria o que é importante para responder a questão. E nesse caso, o que seria importante para responder a questão? Apenas grifar que o plástico leva 100 anos para se decompor no meio ambiente. E 100 anos é o quê? 1 século. Então, teria respondido a questão com muita rapidez. Então, o que é, em síntese, ler as questões com atenção, ler o enunciado das questões com atenção? É ler e fazer o mesmo procedimento que você faria para os textos, ou seja, vai ler a questão rapidamente, só para tomar conhecimento do que a questão está pedindo. Quando for ler essa questão a segunda vez, você lê e grifa apenas o que é importante para responder as questões. Para responder essa questão. Romão, eu não vou perder muito tempo fazendo isso, não? Bem, aí você escolhe ou ler a questão 2 vezes ou ler a questão 4, 5 vezes sem entender absolutamente nada. Você escolhe a estratégia que você quer fazer. Eu acredito que ler 2 vezes é bem mais proveitoso do que ter que ler 5, 6 vezes a mesma questão. E outra, se for uma questão simples, na primeira leitura você já grifa o que a questão está pedindo e o que é necessário para responder essa questão. Você só vai ler 2 vezes se for uma questão mais complexa. Se for uma simples, você já lê de primeira, já grifa e já responde a alternativa correta e corre para o abraço. Qual seria a quinta dica? Gente, tem muitas pessoas, muitos concurseiros que quando vão fazer uma prova de concurso, eles perdem muito tempo ou perdem as questões porque as questões estão pedindo erro, incorreto, com exceção, etc. Quem nunca, né? Eu mesmo já perdi questões de concurso, muitas questões de concurso, antes de saber disso, que é uma coisa extremamente simples, mas eu não sabia. Pegou as palavras erro, incorreto, com exceção, etc. O que é que você faz? Você circula, você destaca, você grifa, você marca essas palavrinhas de alguma forma. As questões que eu pedia geralmente eram assim, vinham num raciocínio extremamente correto, aí no final da questão tinha uma vírgula e dizia exceto, aí nesse exceto eu me saía mal. Por quê? Exceto é o quê? Tudo isso que foi dito antes está correto, mas vai ter uma coisa dentre as alternativas que estará errada. Então, o que é que você faz quando você pega essas questões? Você grifa, você destaca, você faz um coraçãozinho ou faz um olhinho, faz alguma coisa para lembrar na hora de estar lendo as questões que está pedindo a incorreta. Uma amiga minha foi fazer uma prova do Enem e tinha lá, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, todas estavam corretas e uma, que deveria ser a resposta, estava errada. Ela lendo
as questões do Enem muito extensas, ela esqueceu que estava pedindo a incorreta e achou que estava pedindo a correta. Foi lá, leu todas achando que era para procurar a correta e marcou letra C. Você deve estar pensando, ela errou a questão. Não, ela não errou, e a única que ela pensou que estava certa estava errada. Mas nem todo mundo vai ter essa sorte. Então, o que é que se faz? Pegou essas palavrinhas, você destaca logo, porque na hora que estiver lendo a questão, que der aquela subidinha na vista para olhar a pergunta novamente, vai ver lá destacado exceto, incorreto, com exceção, não se aplicam as corretas, ou não se aplicam as incorretas. Então, a quinta dica é sublinhar palavras como erro, incorreto, correto, para não se confundir no momento de responder a questão. Vamos para a sexta dica. O que é que a sexta dica diz? Eu tenho duas possibilidades de estratégia na hora de responder as questões de interpretação. Número 1, grifar as partes mais importantes de cada parágrafo, o chamado tópico frasal. No caso dos concursos e também do Enem, algumas vezes eles perguntam qual é o tópico frasal de um determinado parágrafo. Lembrar que tópico frasal é a ideia central do parágrafo. E daí eu posso grifar esse tópico frasal ou eu posso tomar uma outra estratégia. Qual é a outra estratégia? É fazer uma chavezinha ao lado do parágrafo e com as minhas palavras eu resumir o que o parágrafo está dizendo. E aí eu posso usar a linguagem de internet, posso usar abreviatura, sigla, o que for. Então, a primeira dica é grifar as partes mais importantes do parágrafo. Se eu não quiser fazer isso, eu faço uma chavezinha ao lado do parágrafo e faço o meu resumo ao lado do parágrafo. Por que fazer isso? Para que quando eu preciso ler o texto todo, eu não leia o texto todo, leia só o que eu grifei ou, se eu preferir, leia só o que eu resumi ao lado do parágrafo e corra para o abraço, porque o texto vai ficar bem menor, vai ficar bem mais tranquilo de responder às questões. Então, a sexta dica é escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. Sétima dica. Galera, essa sétima dica é uma coisa que quando eu iniciei nos concursos, eu errava muito porque eu ficava procurando o que o autor quis dizer. Gente, o que o autor quis dizer, ninguém sabe. A gente sabe o que ele realmente disse. Então, aquelas questões que dizem, segundo o texto, de acordo com o texto, você vai procurar as informações que estão contidas no interior do texto. Você não vai procurar descobrir o que o autor quis dizer, e sim o que ele realmente disse. Então, esqueça essa história de ficar tentando adivinhar o que o autor quis dizer. Alguns alunos nossos dos cursos presenciais, quando eu digo isso, eles já se identificam logo. Ah, Romão, então até hoje eu errei a interpretação de textos porque eu sempre ficava procurando o que o autor quis dizer. Não vá fazer isso. Olhe o que realmente está no texto, as informações que estão contidas no interior do texto, porque esse é o grande caminho para o sucesso nas questões de interpretação. Mas, Romão, tem umas questões que perguntam, que mencionam o que o autor quis dizer. Se a questão mencionar o que o autor quis dizer, levante as mãos para o céu e agradeça, porque vai ser bem mais simples de responder. Por que será bem mais simples de responder? Porque quando as questões mencionam a opinião do autor, você só precisa ler a introdução, ou seja, o início do texto. Se não encontrar a opinião do autor na introdução, você pula todo o desenvolvimento e vai ler o quê? A conclusão. Então, se o enunciado mencionar a opinião do autor, você lê a introdução, que geralmente é pequena. Se a opinião dele não estiver na introdução, você pula todo o desenvolvimento e lê a conclusão, que é tão pequena quanto a introdução. Então, ou na introdução ou na conclusão, você encontrará a opinião do autor. Será muito simples de responder. Agora, você só vai procurar a opinião do autor se a questão pedir a opinião do autor. Se ela não pedir, você não precisa procurar e vai examinar tudo com relação ao que está no interior do texto. Vamos para a nona dica. Se o enunciado mencionar a argumentação do texto, o que é que eu devo fazer? Veja só, se mencionar a opinião do autor, você lê introdução ou conclusão. Se mencionar a argumentação que o autor usou, Romão, o que é a argumentação?
São as ideias defendidas no interior do texto. São os argumentos colocados no interior do texto para defender uma determinada ideia. Então, a argumentação são as ideias colocadas no interior do texto com o objetivo de convencer o leitor ou o ouvinte. Geralmente não, só acontece argumento se o texto for dissertativo ou argumentativo. E os textos dissertativos e argumentativos, eles defendem um ponto de vista, uma ideia doutrinária. Então, se estiver defendendo um ponto de vista, os argumentos, as ideias que vão ser colocadas para sustentar esse ponto de vista que está sendo defendido, estarão sempre no desenvolvimento. Então, se liga, concurseiro, fica atento. Se perguntar a opinião do autor, introdução ou conclusão. Se perguntar qual foi a argumentação utilizada no texto, você só precisa ler o desenvolvimento e correr para o abraço. 10ª dica: o que é que vai acontecer se isso é muito frequente? Eu ministrei recentemente um curso de resolução de questões apenas da banca AOCP, que é a banca que vai fazer os concursos 2HUs, os concursos do EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então, eu ministrei um curso só para a OCP, só para esta banca. E uma coisa curiosa, eu percebi, todas as provas, nós respondemos mais de 20 provas, mais de 30 provas, foi um curso bastante intenso. As 30 provas que eu respondi, todas elas, sem exceção, tinham uma questão de vocábulo relator. O que é o vocábulo relator? É quando uma palavrinha faz referência a outra ou faz referência a um segmento do texto. Então, vocábulo relator é quando uma palavrinha faz referência a algo que está dentro do texto. Esse algo pode ser uma palavra ou pode ser um segmento, um parágrafo. Todas as questões da OCP, das 30 provas, tinham uma questão de vocábulo relator. Romão, dá um exemplo de vocábulo relator? Maria foi à praia, ela não gostou porque choveu. O ela faz referência a quem? Faz referência a Maria. Então, o ela é um vocábulo relator. Nós iremos tratar mais detalhadamente disso na aula sobre coesão referencial. Mas já adianto, Maria foi à praia, ela não gostou porque choveu. Quem é ela? Maria. Então, ela faz referência a Maria, portanto, é um vocábulo relator. E como é que isso aparece nas provas de concurso? Aparece da seguinte forma: a palavra ela, na linha 1 do texto 1, faz referência à praia? O ela faz referência à praia? Não faz. Então, está errado. A palavra ela, na linha 1 do texto 1, faz referência ao sujeito da primeira oração? Quem é o sujeito da primeira oração? Maria. Então, ela está fazendo referência a Maria? Sim. Então, resposta correta, marca essa daí se cair uma questão parecida no seu concurso. Então, fica atento. Vocábulo relator, quando uma palavra faz referência a outra. Como é que aparece a questão? O ela faz referência ao sujeito da primeira oração. Quem é o sujeito da primeira oração mencionado? Maria. Então, sim. Então, resposta correta. Essas são as 10 dicas. Fiquem atentos, façam, executem esse processo no concurso, porque isso dará muito certo. No final das contas, o que nós queremos é apenas uma coisa. Eu e você queremos a aprovação, queremos o sucesso nas provas de concurso. E como vai ser maravilhoso nós termos aí no final de um ano 3 ou 4 concursos aprovados, apenas esperando a nomeação e escolhendo o cargo que nós queremos. Objetivo atingido. É isso que nós vamos trabalhar para que você alcance. Vamos seguir. Compreensão, intelecção e interpretação de texto. Qual a diferença de um para o outro? Vamos fazer, é uma coisa bastante simples, é também uma dúvida recorrente dos meus alunos. Primeiro, compreensão ou intelecção é o que? É você analisar o texto com base nas informações que estão contidas nele. É o chamado Ctrl+C, Ctrl+V. Então, compreensão ou intelecção é analisar o texto apenas sob o ponto de vista das informações que estão contidas nele. As perguntas de concurso, quando querem mencionar a compreensão e intelecção, elas são formuladas de uma determinada maneira. E olha que coisa boa.
Romão, quer dizer que nessa primeira aula eu já vou aprender, já vou ser direcionado para o que eu devo fazer num concurso, dependendo de como a questão foi formulada, exatamente isso. Quando é uma questão de compreensão, ele vai querer que você analise as informações que estão presentes no texto. Olha lá no slide como é que está. Consiste em analisar o que realmente está escrito. É o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. E quando for uma questão de compreensão, as perguntas vão ser formuladas da seguinte forma. As considerações do autor se voltam para, vai estar no texto. Segundo o texto está correta, vai estar no texto essa informação. De acordo com o texto está incorreta, também estará no texto. Tendo em vista o texto incorreto e o autor sugere ainda que... Ah, Romão, mas tem aí o autor sugere ainda que... Mas o que ele sugere estará explícito no texto. É como eu falei, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Você não terá grandes esforços, só é voltar ao texto e procurar o que ele está sugerindo ou o que ele está apontando como correto. Vai estar claramente no texto. Será o Ctrl+C, Ctrl+V. De acordo com o texto é certo, essa é até mais comum, essa de acordo com o texto você vai pegar muito comumente nas provas de concurso. O autor afirma que aquilo que ele afirma também estará presente no texto. Então, quando as perguntas forem formuladas de alguma dessas formas, você já sabe que é uma questão de compreensão textual. Se é uma questão de compreensão textual, você vai analisar o que realmente está escrito, aquilo que está explícito no texto. Já quando for uma questão de interpretação de textos, o que é que você vai fazer? São as chamadas questões de inferências. O autor ele vai construir um caminho com o seu texto e ele quer que você percorra esse caminho para que você chegue a uma determinada dedução. Ou seja, quando for uma questão de interpretação de textos, você vai ter que fazer inferências a respeito do texto, ou seja, você vai ter que fazer deduções. Porém, não serão deduções ao acaso, serão deduções com base nas informações que estão presentes no texto. Diferente do outro, ele não dará a resposta claramente, ele deixará subentendido, mas deixará também um caminho de pistas para que você percorra e consiga chegar a uma dedução lógica. Então, o que é interpretar um texto? Consiste em saber o que se infere, conclui do que está escrito. Ele vai deixar um caminho de pistas, você vai seguir essas pistas e vai entender o que é que o autor quer que você deduza. Também não são questões difíceis de se resolver. Requer um pouco mais de atenção, mas não são complicadas. Quando as questões forem de interpretação de textos, as perguntas serão formuladas da seguinte forma. O texto possibilita o entendimento de que, com o apoio no texto, infere-se que o texto encaminha o leitor para. Pretende o texto mostrar que o leitor. O texto possibilita deduzir-se que. É aí onde o aluno às vezes se enrola. A resposta não estará claramente presente no texto, mas haverá pistas para que você deduza algo a respeito daquilo que foi mencionado. Beleza? Então, questões de interpretação vão requerer uma dedução lógica do aluno. Questões de compreensão vai ser o Ctrl+C, Ctrl+V. A informação estará claramente presente ali no texto. Sabendo dessas duas coisas, quais são os erros que eu não posso cometer de jeito nenhum na hora de responder as provas de concurso? São apenas 3. São os 3 erros capitais na hora de analisar textos. Os 3 erros são: 1. Extrapolar. O que é extrapolar? É interpretar aquilo que o texto não diz. Às vezes é uma informação verdadeira. O problema dessa informação verdadeira é que ela não está contida no texto. Se for uma informação verdadeira, mas não estiver contida no texto, ou não houver pistas para se chegar a essa informação, então para mim ela vai ser falsa. Se eu colocar que ela é verdadeira, eu vou estar extrapolando e errarei a questão. 2. Redução. Qual é o erro da redução? Às vezes você leu um parágrafo do texto, gostou muito desse parágrafo, ou apenas entendeu esse parágrafo. Todas as questões que forem feitas a respeito do texto
você quer responder com base única e exclusivamente naquele parágrafo que você gostou ou que você entendeu. Isso é um erro terrível. Você vai estar cometendo o erro da redução. O texto é um todo. Se o texto é um todo, você tem que interpretar, você tem que analisar ele como um todo. Se você for analisar com base apenas na introdução, ou com base apenas na conclusão, ou com base apenas no desenvolvimento, você vai estar cometendo o erro da redução e errará a questão também. Mas acredito que isso definitivamente não acontecerá com você, porque você já é um aluno vitorioso. Vamos para o terceiro erro, que é a contradição. Imagine você vai responder uma questão de concurso e o texto citado lá para se responder essa questão seja extremamente contrário à sua ideologia, às coisas que você acredita. Então, você deve responder o texto, responder as questões com base naquilo que você acredita ou com base no que o texto está afirmando. Veja bem, se você pegar um texto em um concurso que tem uma ideologia exatamente contrária à sua, mesmo assim, você vai ter que responder as questões de interpretação com base nas ideologias, nas ideias defendidas no texto. Se você não fizer isso, você vai responder o oposto e vai cometer o erro da contradição. O que é que você não pode fazer? Extrapolar, que é interpretar como verdadeira aquelas informações que não estão presentes no texto. Você não pode reduzir, que é interpretar o texto com base em uma única parte. E você não pode contradizer, que é interpretar o oposto do que o texto está afirmando. A nossa grande surpresa é que todas as questões de concurso são elaboradas pensando nesses três erros. Então, quem vai fazer tua prova, quem vai fazer as questões do teu concurso, seja lá qual for o concurso, vai fazer pensando nessas três coisas, em extrapolar, reduzir e contradizer. Como você agora está alertado sobre isso, então você não vai cometer esses erros. Você vai estar atento para não cometer esses erros e será só sucesso. Galera, ó, chegamos ao final da nossa primeira aula. Estou super feliz de ter feito essa aula para vocês. Depois peguem o material em PDF, respondam as inúmeras questões de interpretação de textos que constam lá no material, treinem bastante, porque isso é carro-chefe no concurso. E eu acredito que eu não poderia ter começado de uma forma melhor. Começar com essa aula de interpretação de textos foi tudo de bom, porque é um assunto que repercute imediatamente na vida dos concurseiros. Se alguém tiver com mais alguma dúvida, quiser esclarecer algum ponto, quiser tirar uma dúvida com relação às questões, olha só os nossos contatos. Romão Júnior Cursos de Português no Facebook, são todos o mesmo contato. Ó, Romão Júnior Cursos no Instagram, com um detalhe, no Instagram rola uma dica de português todos os dias. E para minha surpresa, essas dicas de português aparecem em concursos. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Já tem alunos se comunicando comigo dizendo: Romão, acertei questões só com base naquela dica de 4 linhas lá do Instagram. Foi sensacional, foi fantástico. E tem também o nosso canal no YouTube, também com o mesmo nome, Romão Júnior Cursos, para facilitar a vida de vocês. E tem um e-mail, quem quiser se comunicar diretamente comigo, romãojuniorcursos2@gmail.com. Galera, super feliz, muito obrigado por ficarem até o final da aula. E tem mais, essa é só a primeira. Nós temos um curso completo de português recheado de dicas, sempre muito objetivas, com material dinâmico, as dicas de forma simples. Você irá aprender português. Se essa era a sua dificuldade para passar no concurso, acabou agora. Vem comigo que vai ser só sucesso rumo à aprovação. Forte abraço!